Você já se sentiu completamente abandonado por Deus? Já olhou ao redor e viu tudo o que era sagrado em sua vida destruído, profanado, reduzido a cinzas? Já gritou aos céus perguntando: Senhor, até quando? E recebeu apenas silêncio como resposta? Se você já passou por esse vale, então o Salmo 74 foi escrito para você. Mas o que vou revelar hoje vai além de um simples lamento. Vou compartilhar descobertas arqueológicas fascinantes e verdades linguísticas que transformarão completamente sua compreensão sobre como Deus age nos momentos mais sombrios da história humana. Este salmo não é apenas poesia antiga, é um grito de angústia que atravessou 3.000 anos e continua ecoando em corações destroçados. Arqueólogos e historiadores confirmam que estamos diante de um dos documentos mais poderosos sobre trauma coletivo e fé inabalável já escritos. Prepare seu coração, porque o que Deus preservou neste texto revela verdades que especialistas modernos em psicologia do trauma e resiliência só começaram a compreender nos últimos anos. Vamos mergulhar juntos no texto completo. Salmo 74, Masquil de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança e do monte Sião em que habitaste. Dirige os teus passos para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio das tuas sinagogas. Puseram nelas as suas insígnias por sinais. Cada qual se fazia conspícuo, como quem levanta machados contra árvores espessas. Mas agora, toda a obra entalhada juntamente quebram com machados e marteletes. Deitaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças dos monstros nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, tua é também a noite, preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Agora respire fundo, porque vamos desvendar camadas de significado que permaneceram escondidas por séculos. A palavra masquil, que abre este salmo, vem do hebraico masquil, derivada da raiz sakal, que significa ter perspicácia, agir sabiamente, ter entendimento profundo. Não é simplesmente um cântico, é um poema didático destinado a ensinar sabedoria através do sofrimento. Linguistas hebraicos explicam que esta designação aparece apenas 13 vezes nos Salmos, marcando composições que exigem reflexão intelectual e espiritual profunda. Para aquela época, um masquil era considerado literatura de alto nível.
destinada a ser estudada repetidamente, não apenas cantada casualmente. Asaf não era um compositor qualquer. Ele era um dos 3 líderes levitas designados por Davi para ministrar diante da Arca da Aliança, conforme registrado em 1 Crônicas 15, versículo 17. Historiadores bíblicos documentaram que Asaf fundou uma escola de adoração que perdurou por gerações. Seus descendentes ainda ministravam no templo durante o reinado de Ezequias, 300 anos depois. Arqueólogos descobriram selos e inscrições em escavações próximas a Jerusalém que mencionam a família de Asaf, confirmando sua importância histórica na vida religiosa de Israel. Mas aqui vem a primeira grande revelação que muda tudo. Este salmo não foi escrito por Asaf original, que viveu nos tempos de Davi. A expressão Salmo de Asaf indica que foi composto por um membro da escola musical asafita, provavelmente durante ou imediatamente após a destruição do primeiro templo pelos babilônios em 586 a.C. Essa descoberta vem de análises linguísticas que identificaram vocabulário e estruturas gramaticais típicas do período do exílio babilônico. Para entendermos a magnitude deste momento, precisamos visualizar o que aconteceu naquele dia catastrófico. Jerusalém estava localizada em uma região montanhosa, a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar, estrategicamente posicionada entre o Mar Mediterrâneo a oeste, a cerca de 60 quilômetros, e o Mar Morto a leste, a aproximadamente 25 quilômetros. Hoje, esta região corresponde ao coração de Israel, mas naquela época era o centro político, religioso e emocional de toda a nação judaica. Quando o salmista escreve, dirige os teus passos para as perpétuas assolações, a palavra hebraica para perpétuas é netzash, que literalmente significa eternidade, permanência. Ele não está exagerando. Do ponto de vista humano, a destruição parecia irreversível, eterna. Arqueólogos que escavaram camadas de destruição em Jerusalém, datadas do século VI a.C., descobriram evidências devastadoras. Paredes carbonizadas, pontas de flechas babilônicas, selos administrativos queimados e, mais impressionante, uma camada uniforme de cinzas que cobre toda a área do templo, com espessura de até 1 metro em alguns pontos. Engenheiros estimam que para criar tal devastação, os babilônios devem ter queimado madeiras e estruturas continuamente por dias. Imagine o horror. O templo que Salomão levou 7 anos para construir, coberto de ouro refinado, com pilares de cedro trazidos do Líbano distante 300 quilômetros ao norte, reduzido a escombros fumegantes. A palavra santuário, usada repetidamente neste salmo, é mikdash em hebraico, derivada da raiz kadash, que significa santificar, tornar sagrado, separar. Para aquela sociedade, o templo não era apenas um edifício religioso como entendemos hoje. Antropólogos culturais revelam que na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, o templo era literalmente a casa terrestre da divindade, o ponto de encontro entre céu e terra. Sua destruição não significava apenas perda material, representava uma crise teológica existencial. Se o templo foi destruído, Deus foi derrotado? Ele abandonou seu povo? Estas perguntas atormentavam cada judeu exilado. Quando o salmista clama, os teus inimigos bramam no meio das tuas sinagogas, precisamos entender o contexto histórico preciso. A palavra traduzida como sinagogas é moed, em hebraico, que significa lugar de encontro, assembleia designada. Estudiosos explicam que esta é uma tradução anacrônica. Sinagogas, como instituições, só surgiram durante ou após o exílio babilônico. O termo original refere-se aos lugares sagrados onde Israel se reunia para a adoração,
possivelmente santuários locais ou o próprio templo central. Documentos da época confirmam que os babilônios estabeleceram suas próprias insígnias por sinais, substituindo os símbolos sagrados de Israel por estandartes militares pagãos, uma profanação psicológica calculada para destruir a identidade nacional. A imagem de machados contra árvores espessas carrega significado profundo. Historiadores documentaram que o Templo de Salomão era famoso por seus painéis intricadamente entalhados em madeira de cedro e cipreste, cobertos de ouro, representando querubins, palmeiras e flores. Cada peça levava meses para ser esculpida por artesãos especializados. O salmista vê os soldados babilônicos destruindo sistematicamente estas obras de arte sagradas com machados e marteletes. A palavra hebraica keilapot, para marteletes, sugere ferramentas pesadas de demolição. Arqueólogos encontraram ferramentas babilônicas deste período que confirmam o uso de implementos específicos para desmantelar estruturas fortificadas. Mas aqui está o que mais impressiona quando analisamos a estrutura literária deste salmo. Ele segue o padrão clássico de uma lamentação comunitária com elementos únicos que especialistas em literatura antiga consideram brilhantes. Primeiro, há o lamento propriamente dito, versos 1 a 11. Depois, surpreendentemente, uma profissão de fé histórica, versos 12 a 17. Finalmente, renovação do apelo, versos 18 a 23. Esta estrutura não é acidental. Revela uma teologia sofisticada de enfrentamento do trauma através da lembrança das obras passadas de Deus. Quando o salmista declara, "Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade", a palavra rei é Melech, em hebraico, um título político e religioso que afirma a soberania absoluta. Mas observe a conjunção todavia, em hebraico ve'elohim, literalmente mas Deus. Este é o ponto de virada teológico. Apesar da destruição visível, da ausência de templo, da falta de profetas, da sensação de abandono, o salmista ancora sua fé não nas circunstâncias presentes, mas na natureza imutável de Deus revelada na história. E então, ele faz algo extraordinário. Recita os atos criadores e redentores de Deus. Tu dividiste o mar pela tua força. Referência direta ao Êxodo, evento que ocorreu aproximadamente 700 anos antes desta composição. A palavra dividiste é pororta, do verbo parar, que significa separar, romper. Geólogos e oceanógrafos estudaram a geografia do Mar Vermelho, conhecido em hebraico como Yam Suf, ou Mar de Juncos. A região nordeste do Golfo de Suez, onde tradicionalmente se localiza a travessia, tem profundidade que varia entre 20 e 40 metros, tornando a divisão das águas um milagre ainda mais impressionante quando calculamos o volume de água que precisou ser contido. Quebrantaste as cabeças dos monstros nas águas e fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã. Estas referências usam linguagem mítica do Antigo Oriente Próximo para descrever a vitória de Deus sobre o caos primordial. A palavra Taninim, traduzida como monstros, aparece em textos ugaríticos contemporâneos descobertos em Ras Shamra, Síria, a cerca de 400 quilômetros ao norte de Jerusalém, referindo-se às serpentes marinhas míticas que representavam forças caóticas. Estudiosos de literatura comparada explicam que o salmista está deliberadamente usando linguagem familiar à cultura cananeia para afirmar que o Deus de Israel é superior a todas as forças cósmicas que outras nações temiam. Mais fascinante ainda, o deste por mantimento aos habitantes do deserto.
Alguns especialistas sugerem referência aos peixes que alimentaram os israelitas durante a jornada no deserto. Outros propõem conexão com animais marinhos que ocasionalmente encalhavam nas praias do Golfo de Acaba, fornecendo alimento para tribos beduínas. A precisão geográfica aqui é notável. O deserto do Sinai, onde Israel peregrinou por 40 anos, cobre aproximadamente 60.000 quilômetros quadrados, uma área maior que toda a Suíça moderna. Naquela época, uma jornada através deste deserto levaria meses, e a sobrevivência dependia completamente de conhecimento íntimo das fontes de água e rotas de caravanas. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Aqui o salmista pode estar referindo-se ao Jordão, que foi dividido quando Israel entrou em Canaã, conforme registrado em Josué 3, ou as fontes miraculosas no deserto. A palavra eitanim, traduzida como impetuosos, literalmente significa permanentes, perenes. Hidrógrafos que estudaram o sistema fluvial da região explicam que rios verdadeiramente perenes eram raros no Oriente Próximo Antigo, tornando seu controle divino ainda mais significativo. O Jordão, que nasce nas encostas do Monte Hermon, a 2.800 metros de altitude, e desce até o Mar Morto a 430 metros abaixo do nível do mar, percorrendo aproximadamente 320 quilômetros, representava a principal fonte de água doce da região. Teu é o dia, tua é também a noite, preparaste a luz e o sol. Esta declaração afirma a autoridade criadora sobre os ciclos naturais. Para aquela época, isso era revolucionário porque civilizações vizinhas adoravam divindades solares e lunares separadas. Arqueólogos descobriram templos dedicados ao deus Sol Shamash, na Babilônia, e à deusa Lua Sin em Ur, cidades a aproximadamente 800 quilômetros a leste de Jerusalém. O salmista está declarando que o Deus de Israel criou e controla estes corpos celestes. Eles não são divindades, são criações. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formaste. A palavra Jebulot, para limites, significa fronteiras, limites territoriais. Geógrafos explicam que o mundo conhecido dos israelitas se estendia aproximadamente do Egito ao sul, até a Anatólia ao norte, cerca de 1.600 quilômetros, e da costa mediterrânea a oeste até a Mesopotâmia a leste, aproximadamente 1.200 quilômetros. Esta não era ignorância, era o alcance prático da experiência humana daquela época. Meteorologistas que estudaram padrões climáticos históricos do Mediterrâneo Oriental confirmam que a distinção clara entre estações secas e chuvosas era crucial para a agricultura e, portanto, para a sobrevivência. Agora chegamos ao clímax emocional do Salmo. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor. A palavra afrontou é sheref em hebraico, que significa zombar, desafiar com desprezo, blasfemar. Não é simplesmente oposição militar, é insulto teológico. Os babilônios não apenas conquistaram Jerusalém, eles desafiaram a própria existência e poder de Yahvé. Historiadores documentaram que Nabucodonosor II, rei da Babilônia, atribuía suas vitórias aos deuses Marduk e Nabu, afirmando superioridade sobre as divindades das nações conquistadas. Não entregues às feras a alma da tua rola. Esta imagem é profundamente comovente. A palavra rola é tor em hebraico, referindo-se à pomba-rola, ave migratória comum na região. Ornitólogos explicam que estas aves eram conhecidas por sua vulnerabilidade e por serem ofertas de sacrifício dos pobres no templo. O salmista está identificando Israel com esta ave delicada, indefesa diante de predadores. Feras é shayat, no original, termo genérico para animais selvagens predadores, leões, ursos, lobos que habitavam as regiões montanhosas da Judéia. Atende à tua aliança,
pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. A palavra berit, para aliança, é central em toda a teologia do Antigo Testamento. Especialistas em direito antigo do Oriente Próximo explicam que alianças eram contratos solenes, muitas vezes entre um soberano e vassalos, com bênçãos por obediência e maldições por quebra. Mas a aliança divina tinha dimensão adicional. Era baseada não em mérito humano, mas em caráter divino. O apelo do salmista é devastadoramente simples. Deus, seja fiel a quem você é, não ao que nós somos. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Aqui está a teologia mais madura de todo o Salmo. A palavra ribá, para pleiteia, é termo legal que significa defender em tribunal, argumentar um caso. O salmista reconhece que o insulto final não é contra Israel, mas contra Deus mesmo. Se Deus não agir, sua própria reputação entre as nações está em jogo. Estudiosos em teologia do Antigo Testamento chamam isso de argumento do nome divino. Deus deve agir não primariamente por Israel, mas pela santificação do seu próprio nome. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Deus respondeu este clamor. 70 anos após a destruição, conforme profetizado por Jeremias, um remanescente retornou sob Zorobabel. O historiador judeu Flávio Joséfo, escrevendo no 1º século depois de Cristo, documenta detalhes da reconstrução. Arqueólogos descobriram selos administrativos do período persa com nomes de governadores judeus, confirmando o retorno do exílio. O segundo templo foi erguido no mesmo local, inaugurado em 516 a.C. Mas há camada ainda mais profunda. Este padrão de destruição, lamentação, restauração não terminou com o retorno babilônico. O segundo templo seria destruído pelos romanos em 70 d.C., exatamente como Jesus profetizou em Mateus 24. Historiadores romanos como Tácito e o próprio Joséfo descrevem a devastação. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus morreram durante o cerco de Jerusalém. Tito ordenou que o templo fosse desmontado pedra por pedra para extrair o ouro derretido nas fendas. Roma cunhou moedas comemorativas com a inscrição Judaea Capta, Judeia capturada. Durante 1878 anos não houve templo, não houve sacrifícios, não houve nação judia. Os judeus foram espalhados por todo o mundo conhecido. Muitos abandonaram a fé, mas outros continuaram clamando como o salmista. Até quando, ó Deus? E então, em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades históricas, políticas e militares, Israel foi restabelecido como nação. Especialistas em ciência política e história moderna reconhecem isto como fenômeno único. Nenhuma outra nação antiga, dispersa por tanto tempo, conseguiu manter identidade e retornar à terra ancestral. Agora, como isso se aplica a você hoje? Talvez seu templo tenha sido destruído. Talvez seja seu casamento que parecia sagrado. Talvez sua saúde que você considerava garantida. Talvez sua fé que agora está em cinzas. Talvez seus sonhos profanados, seus planos despedaçados, suas certezas demolidas. E você clama: até quando, Senhor? Onde estão os sinais? Onde estão os profetas? Por que retiraste tua mão? Deixe-me compartilhar o que 3.000 anos de história bíblica e confirmação arqueológica nos ensinam. Deus nunca abandona totalmente seu povo. Pode haver silêncio, mas há propósito. Pode haver destruição, mas há restauração. Pode haver exílio, mas há retorno. A palavra hebraica hesed, geralmente traduzida como misericórdia ou bondade, significa, na verdade, fidelidade à aliança, amor leal inabalável. Aparece 246 vezes no Antigo Testamento. Não é sentimentalismo emocional, é compromisso inquebrantável, baseado no caráter de Deus,
não na nossa fidelidade. Psicólogos modernos que estudam trauma e resiliência descobriram algo fascinante. Pessoas que mantêm esperança não através de negação da realidade, mas através de ancoragem em verdades transcendentes, demonstram recuperação mais completa e duradoura. O Salmo 74 não nega a dor. Ele a abraça, a expressa brutalmente honesta. Mas então, deliberadamente redireciona foco para a natureza imutável de Deus e suas obras passadas. Esta é a sabedoria milenar que a ciência moderna está apenas começando a validar. Se você está nas cinzas hoje, faça o que o salmista fez. Lembre-se. Lembre-se de quando Deus dividiu seu mar vermelho particular. Lembre-se de quando Ele proveu no deserto da sua vida. Lembre-se de quando Ele transformou noite em dia para você. Use memória como âncora, não como escapismo. E então, ouse clamar como o salmista clamou. Levanta-te, ó Deus, não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você é forte, mas porque Ele é poderoso. Não porque você entende, mas porque Ele é soberano. E aqui está a promessa final que brilha através de 3 milênios de história confirmada. Assim como Deus trouxe Israel de volta do exílio babilônico, assim como restaurou a nação em 1948, assim como ressuscitou Jesus do túmulo no 3º dia, Ele trará restauração para a sua vida. Pode não ser no seu tempo, pode não ser da forma que você imagina, mas virá, porque o Deus que estabeleceu todos os limites da terra, que formou verão e inverno, que preparou luz e sol, este mesmo Deus não abandonou você nas ruínas do seu templo destruído. A paz que eu deixo com você hoje não é paz de ausência de problemas. É a paz que Paulo experimentou na prisão, que os 3 jovens hebreus tiveram na fornalha ardente, que Daniel possuía na cova dos leões. É paz que transcende entendimento, porque está ancorada não em circunstâncias, mas em caráter divino. É a paz de saber que seu Redentor vive, que Ele está operando mesmo quando você não vê, que Ele nunca dorme nem cochila, que Ele está pleiteando sua causa nos tribunais celestiais. Que o Deus de Asaf, o Deus que ouviu o clamor desesperado de um povo sem templo, sem profetas, sem sinais, mas não sem esperança, esse mesmo Deus eterno e imutável, conceda a você sabedoria para lembrar nas trevas o que você aprendeu na luz. Coragem para clamar quando tudo parece silêncio e fé para crer que o fim da sua história será restauração gloriosa. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote que intercede eternamente por nós, não em templo de pedras, mas no santuário celestial, para a glória eterna de Deus Pai, que nos amou primeiro, nos sustenta sempre e nos restaurará completamente. Amém.